Saudações, meus irmãos, meus amigos da Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Muito bem-vindos nessa nossa escola dominical. Vamos iniciar a nossa escola dominical com uma oração. Peço para os irmãos a acompanharem. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos, mesmo que de maneira remota, nos reunirmos para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que o teu Espírito tenha livre acesso ao coração de cada um de nós que aqui estamos, a começar por mim, para que a tua palavra seja expressa, para que teu desejo seja expresso e que nossos corações a recebam para a honra e glória do teu reino e felicidade dos nossos próprios corações. E rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos dar uma continuidade ao tema que nós estamos vendo durante este mês de janeiro de 2023, que é a fé dentro do contexto de uma série de aspectos práticos da nossa vida cotidiana. Hoje, nós vamos ver a fé e o desafio profissional e financeiro. Um tema bastante interessante, um tema que desperta algumas paixões e muitas dúvidas na maior parte de nós e de nossos corações. Primeiro, eu gostaria de ler uma pequena passagem para iniciarmos o nosso texto, a nossa lição de hoje, que eu creio que é bastante relevante e vai ditar a direção geral dos estudos que nós estamos fazendo. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É uma afirmação de Jesus Cristo, do próprio Deus, narrada nos evangelhos, e que é uma passagem muito forte, muito poderosa, e que gera uma série de dúvidas por muitas pessoas sob diversas circunstâncias. Apesar do texto ser muito claro, o texto não deixa margens para dúvidas, ele carece de uma expressividade ou uma assertividade nos nossos corações. E é justamente sobre esse aspecto que nós vamos decorrer com esse tipo de linha na lição de hoje. Primeiro, vamos ver. Aqui no tema da nossa aula é a fé e o desafio profissional e financeiro. Em termos práticos, para simplificar inclusive a nossa abordagem da aula de hoje, nós vamos ver como sinônimos o sucesso financeiro e o sucesso profissional. Muito embora em algumas circunstâncias isso não seja verdade, mas na maioria das vezes o sucesso profissional e o sucesso financeiro são medidas pelas mesmas réguas. Por isso, nós vamos enxergar hoje de uma maneira genérica esses dois assuntos e vamos chamar de sucesso profissional. Primeiro, o que definir? Como nós podemos definir o que é um sucesso profissional? Todos nós precisamos ganhar o nosso dia a dia, precisamos pagar as nossas contas, precisamos sobreviver, precisamos garantir a sobrevivência da nossa própria família e a atividade profissional parece algo muito importante dentro das nossas vidas. E de fato é. Ela é importante porque nós passamos, na prática, em trabalho, mais do que qualquer outra atividade durante a nossa própria vida. Então, certamente, como nós usamos tanto do nosso tempo em uma atividade profissional, é justamente nesse meio
durante esse tempo que nós empregamos para a nossa atividade profissional, que muito provavelmente a maioria dos nossos questionamentos e dos nossos desafios vão aparecer. Portanto, quando nós falamos de desafios no mundo profissional e da relação disso com o nosso próprio sucesso profissional, é de se esperar que a grande maioria dos problemas, das dúvidas que nós enfrentamos nesta vida vão ser de alguma forma relacionada com o nosso ambiente profissional, com a nossa atividade profissional. E qual é, afinal, então, a receita, a receitinha para termos um sucesso profissional que nós almejamos? Para que tenhamos a remuneração que nós achamos que merecemos, para que tenhamos o respeito da sociedade por aquilo que nós exercemos, para que possamos gozar de felicidade exercendo a nossa própria profissão, a nossa própria atividade. É uma resposta que, ao mesmo tempo, é muito simples, ela pode ser muito decepcionante, principalmente para você que espera, numa aula como essa, que afinal algumas das suas dúvidas importantes sejam esclarecidas, porque a resposta é bastante simples e complexa. Qual é a resposta para termos sucesso na vida profissional e financeira? Fé. Fé é a resposta. Parece uma coisa assim estranha. Fé é a resposta para tudo isso. Sim, de acordo com o próprio texto que nós lemos inicialmente. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Bom, essa resposta genérica, que de certa forma vai responder todas as perguntas que estão sendo propostas para este mês como temas de estudo, ela nos deixa numa situação complicada. Afinal, o que é fé? Parece esquisito falarmos para crentes ou perguntarmos para crentes, para pessoas experientes com igreja, com toda essa temática. Afinal, o que é fé? Parece fazer uma pergunta retórica. Mas, para minha surpresa, não é tão óbvia assim. Veja vocês, as evidências bíblicas mostram claramente que fé é muito diferente de uma crendice, por exemplo. Fé é acreditar em quem se conhece. Diferente da crendice, a fé exige evidências. Portanto, meus irmãos, fé não é simplesmente uma crendice que vem do nada. Ela exige evidências. Evidências estas que pode ser sua própria vida, pode ser a natureza que nos volta, pode ser testemunho de outras pessoas. Enfim, fé, ela exige evidências. Se não tiver evidências, ela não é fé, é uma crendice. Mas isso ainda remete a uma dificuldade adicional. Em Gálatas 5, 22 a 23, existe um texto que muitas vezes acaba nos confundindo e nos deixando numa situação muito difícil. Esse texto de Gálatas 5, 22 e 23, bastante conhecido, diz assim: Mas o fruto do Espírito de Deus, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra esses não há lei.
Fidelidade está ligada à fé, meus irmãos. Fé, afinal, é dom de Deus, ou seja, é dado por Deus, ou fé é algo que eu conquisto, eu decido. É uma situação muito difícil, porque se fé é algo dado por Deus, nós estamos numa situação paradoxal, porque Deus exige fé. Ora, se é Ele que dá, e ao mesmo tempo Ele exige fé no nosso relacionamento, há algo esquisito. Como Ele pode exigir algo que Ele dá? É mais ou menos eu exigir que os gatos aqui de casa voem que nem passarinhos. Senão eu vou me livrar de todos eles. O gato não vai voar que nem passarinho, meus irmãos. Ele, por si só, ele não tem essa capacidade. O mesmo se refere à fé. Se fé é a resposta para todos esses desafios, e ao mesmo tempo fé é um dom de Deus, como é que nós vamos pegar e vamos encarar algo que, para fazer, dependemos de quem o exige? Bom, por outro lado, nós temos muitas vezes uma visão equivocada sobre os dons de Deus. Os dons de Deus são frutos do Espírito Santo. O que significa isso? A palavra de Deus deixa claro que eles são consequências do Espírito Santo em nós. Mas, como todo fruto, ele pode e deve ser cultivado. Em outras palavras, são frutos do Espírito Santo na medida que o Espírito Santo habita em mim. Na medida que eu permito a obra do Espírito em mim. Veja vocês o que temos no texto de João 14:23. Uma resposta de Jesus que diz assim: se alguém me ama, se alguém ama a Jesus Cristo, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós, Deus, viremos a ele e faremos nele morada. A promessa de Deus é condicionada a amar. Então, o que ele diz? Quando nós amamos a Deus, Deus vem e mora em nós. Deus, Espírito Santo, está em nós e que gera todos esses frutos, inclusive a fé. Ora, mas e o amor? O amor é uma decisão minha, amar a Deus. Por isso que Deus diz: ame a Deus sobre todas as coisas. É um imperativo. Amar a Deus é o imperativo que depende de nós. E aí sim, a partir deste amor, o próprio Deus habita em nós e ele renova a nossa própria fé dia a dia. Portanto, meus irmãos, a palavra-chave, que ao mesmo tempo é fé, ela é uma decorrência, ela é um dos frutos do Espírito Santo decorrentes do nosso amor a Deus. Nosso amor a Deus, ele vem do conhecimento de Deus. Nós não podemos amar alguém que a gente não conhece, meus irmãos. Não tem jeito de eu pegar e falar assim: eu amo o fulano que está ali atrás da escola, que nos... Se você não conhece, você nem viu, nem sabe quem é, não sabe nome, não sabe como é, não sabe do que gosta, não sabe das dificuldades, das coisas boas e ruins. Você não tem jeito de amar. Você pode se solidarizar. O que é solidarizar? É vestir os mesmos sapatos daquela pessoa, se colocar no lugar da pessoa. Chama-se empatia. Mas amor vai muito mais além disso. Amor, ele demanda conhecimento. E o conhecimento, meus irmãos, vem do convívio.
Não tem jeito. Você tem conhecimento, você não tem convívio. Por outro lado, o convívio vem da aproximação. Não tem jeito de conviver se você não chega perto. Portanto, meus irmãos, o que nós temos é que nós temos a opção em nossas mãos de conhecer melhor a este Deus, conviver com esse Deus, nos aproximando dele, alimentando o nosso amor a Deus e permitindo que esse próprio Deus em nós opere de diversas maneiras, inclusive na nossa fé. Muito interessante isso. Mas essa obra de Deus na nossa vida vai ter uma implicação enorme, uma série de consequências, uma série de pontos que nós iremos ver que acabam mudando e transformando esta vida para que seja mais próxima daquilo que o próprio Deus nos criou, para aquela função que o próprio Deus nos criou. Mas eu gostaria de explorar alguns desses aspectos. Até agora foi só a introdução, mas eu gostaria de explorar alguns desses aspectos que são fortemente relacionados com este tema da aula de hoje, que é o desafio profissional e ou financeiro. Bom, eu separei 7 pontos para nós considerarmos durante esta aula. Obviamente, esses são pontos que são específicos para o nosso tema, mas que podem servir também para outros temas igualmente importantes que são relacionados com a nossa vida. Ao mesmo tempo, de forma alguma, eu estarei propondo que esses pontos são completos e que com apenas esses pontos todo o assunto está coberto. De forma alguma. Eu numerei esses pontos simplesmente como base para a nossa meditação no dia de hoje. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, quando nós consideramos o relacionamento entre nossa fé, como eu disse, que veio em relação ao nosso relacionamento, que veio como consequência do nosso amor a Deus, que veio como relação do fruto do Espírito que mora em nós. Bom, quando nós tentamos entender o que este versículo que fala sobre fé tem a dizer para nós sobre o nosso comportamento aqui na Terra, eu gostaria de iniciar com o primeiro ponto, que para mim é um dos mais importantes, que é a própria grande comissão, que todos nós conhecemos, anunciadas pelo próprio Jesus Cristo, quando ele diz em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho curioso, porque em algumas traduções ele não diz ide, vá, não diz assim, ele diz no gerúndio, indo. Por quê? Em algumas traduções se entendem que os originais gregos ele está numa forma de gerúndio, e isso faz algumas diferenças importantes. Porque quando nós usamos o gerúndio, nós dizemos ação contínua. Portanto, uma das traduções que podemos ter para esse mesmo texto é indo. Indo na sua vida, vá fazendo discípulos, etc, etc, etc. Isso tem muita implicação no nosso entendimento de como trabalharmos na nossa vida profissional, com relação à nossa fé. Porque o primeiro compromisso importante que nós temos é que as nossas ações,
inclusive profissionais, têm que apontar como cumprimento dessa grande comissão. A nossa vida profissional tem que ser um rumo, tem que ser, de certa forma, relacionada com esse próprio mandamento de Jesus Cristo. Não foi recomendação, mandamento dele. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar quando nós consideramos a nossa vida profissional. Sim, nossa vida profissional faz parte, ou deveria fazer parte, do cumprimento do famoso ID de Jesus Cristo. Segundo ponto que eu queria chamar é que deveremos trabalhar sempre para honrar a Deus. Em Colossenses 3, 23 a 24, assim diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Portanto, o segundo ponto, muito importante, é que no nosso labutar, na nossa atividade de ganhar o pão nosso de cada dia, deveríamos ter claro que estamos ou deveríamos estar fazendo tudo para honrar a Deus. Imagina, o trabalho que você está fazendo é para honrar a Deus. Será que tudo aquilo que nós fazemos realmente serviria para honrar a Deus? Esse é o segundo ponto que é importante para termos o sucesso que esperamos na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Terceiro ponto é dê o seu melhor. Em Provérbios 10:4 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Isso é um ponto muito importante. Há muitas pessoas que encaram o trabalho como algo mal, intrinsecamente mal, como se fosse consequência do pecado, o que é falso. Se os irmãos lerem Gênesis logo no começo, antes mesmo da queda, está muito claro que Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim para cuidar dele. Na realidade, o trabalho, ele precede a queda. Só depois que o homem caiu, etc. Então, é equivocada uma ideia popular generalizada de que o trabalho é um mal, ou como algumas pessoas adoram dizer, um mal necessário. Não é verdade. O trabalho, ele é algo bom, criado por Deus, porque no entender de Deus, quando ele nos criou, o trabalho deveria fazer parte de nossas vidas. Portanto, o que Deus espera é que nós façamos o melhor nesse trabalho. Não procuremos nos abster, não procuremos enrolar, não procuremos disfarçar, mas não, encaremos isso como uma obra que o Senhor espera que nós façamos. Ele não é uma punição ou um castigo. Portanto, meus irmãos, a omissão não é aceitável aos olhos de Deus, mesmo na vida profissional. Outro ponto. Evite brigas e contendas. Filipenses 2,14, façam tudo sem queixas, sem discussões. Sobretudo no momento que estamos saindo de acaloradas discussões políticas que dividiram famílias, pessoas no trabalho e até na igreja, onde posições extremistas se chocaram e intolerância se aflorou em todo lugar, esse mesmo tipo de pensamento e de comportamento
nós também observamos em diversos ambientes de trabalho. E definitivamente isso não é algo que Deus espera dos seus filhos. Definitivamente não é algo que Deus espera daqueles que se dizem amantes da palavra de Deus, amantes do próprio Deus. Portanto, meus irmãos, tudo que depender de nós mesmos, que seja de paz. Haja paz com todos naquilo que depender de nós mesmos. E essa, entre aspas, receita é válida para o ambiente de trabalho. Quem é que vai querer trabalhar com alguém que seja encrenqueiro? Parece óbvio, mas infelizmente nós cansamos de ver um ambiente de contenda em diversos locais de trabalho. Não é isso que Deus espera de nós. Trate todos com respeito. Em Tito 3, 1 e 2, assim diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Todos. Ele não disse demonstra essa mansidão e essa simpatia só para os irmãos da igreja, só para os seus familiares, de forma alguma, para todas as pessoas. Quero lembrar aquela história do primeiro item que nós vemos. Indo, nós devemos anunciar ao Deus que nós seguimos. A mensagem, a grande comissão, é para que nossas ações na vida levem outras pessoas a se perguntar: quem é esse Deus que esta pessoa segue? E aí entra essa história de tratar as pessoas com respeito, respeitando os sentimentos das outras pessoas, respeitando as limitações das outras pessoas, sejam essas limitações físicas, sejam limitações mentais, sejam de que forma seja. Esse respeito ao ser humano, ele é devido, meus irmãos, porque Deus está exigindo-o de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o quê? Ao próximo. Ao próximo como a ti mesmo. Que o ponto de respeito com as outras pessoas é fundamental. Seja honesto, inclusive nas emoções. Salmo 112,5 diz: feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. É importante que a gente entenda que honestidade não significa apenas não roubar o dinheiro, não roubar um bem do outro. Mas honestidade significa você se expressar de maneira honesta. Se você está magoado com alguém, e alguém pergunta: você está magoado? E você diz: não, não estou. Você não está sendo honesto. Se você se sente atingido e faz de conta que não foi atingido por alguma coisa, você não está sendo honesto. Honestidade vai além do ato, mas também reflete as suas emoções e a expressão dela para com os outros. Finalmente, o último ponto que eu gostaria de salientar nessa lição é que devemos sim estar separados, mas integrados. Eu lhes digo, lá em Lucas 18:14, eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Muito cuidado, meus irmãos, devemos ter para que nós, na nossa condição de separados por Deus para sua honra e glória, não usemos este fato para nos sobrepor sobre as outras pessoas. Isso seguramente vai nos afastar de todos, não, de todos os que nos rodeiam. Essas são
essencialmente as lições que eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos quanto à nossa fé e o nosso desafio profissional. Que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco de maneira especial nesses desafios.